Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito do MGTOW. Muitos me perguntam se o MGTOW seria compatível com o catolicismo. Bom, para responder essa pergunta a gente tem que entender o nosso contexto sociopolítico para poder então responder essa pergunta, né, e resolver aí essa querela, né, de MGTOW, catolicismo, cristianismo. Bom, como é configurada a nossa sociedade atual? A nossa sociedade atual ela foi totalmente moldada ali depois da Segunda Guerra Mundial, na pós-modernidade, com o triunfo do liberalismo. A meu ver, a Segunda Guerra Mundial foi a coroação final e suprema do liberalismo. E depois tivemos aí na década de 60 o Concílio Vaticano II, que foi a coroa do liberalismo no campo espiritual. Bom, a nossa sociedade atual ela é ginocêntrica, ou seja, ela é em torno da mulher. Hoje você já não tem uma estrutura mais patriarcal, o homem não tem mais autoridade dentro de casa. Hoje quem manda na maioria dos lares são mulheres, né? Isso quando tem lares que tem um pai e uma mãe, né? Porque temos também uma quantidade imensa de famílias que estão em divórcio, né, em estado de divórcio, onde só tem o pai ou apenas só a mãe. E isso, desgraçadamente, acaba afetando a educação das crianças. Bom, todo mundo sabe aqui, ninguém é tolo, que hoje as mulheres elas têm uma tendência fortíssima a exibir os seus corpos. E também ninguém é idiota de negar de que o corpo feminino chama a atenção dos homens. E, consequentemente, isso desencadeia o que há, obviamente, no homem, que é os desejos sexuais. E, bom, ao que me consta, e é extremamente observável, hoje a maioria das meninas, elas postam fotos dos corpos delas, isso já com 13, 14 anos de idade. E temos uma realidade desgraçada de que, por exemplo, enquanto uma garota, né, uma menina de 14 anos, 15 anos de idade está indo em festas, em baladas e tendo dezenas de namorados, né, e tendo relações sexuais com esses caras, que geralmente são bem mais velhos do que elas, os garotos de 14, 15 anos estão jogando videogame, às vezes brincando de boneco, e esses mesmos garotos, eles vão continuar virgens, geralmente até os seus 20, 22, 24, 25 anos de idade, né? E esses caras vão ser os caras que essas meninas que hoje, com 16, 18, 20 anos, rejeitaram no passado para ficar com homens de péssima conduta, de péssimo moral, né? De péssimo caráter. E isso é um fato indubitável. Bom, isso é extremamente ruim para a sociedade, porque você vai ter uma degeneração aí das mulheres. Ora, se as mulheres são degeneradas, como que os homens vão ser honrados? Se as mulheres não são castas, quem dirá os homens? Então você aí, enquanto a garota tem trocentos namorados, faz sexo com eles, geralmente esses garotos que têm os seus desejos sexuais, afinal de contas, ambos têm um pecado original, esses garotos acabam inseridos em pornografia, masturbação, né, porque eles não conseguem uma namorada. E mesmo que fosse errado também que ele tivesse conseguido uma namorada e ele feito, né, ali a relação sexual antes do casamento, que é pecado grave, é fornicação, e hoje infelizmente, é uma realidade. Fornicação é uma das coisas mais comuns que hoje existe, e as pessoas veem com a maior normalidade. E então esses garotos acabam imersos nesse mundo maligno, perverso da pornografia e da masturbação. E eles ficam assim durante anos e anos e anos. E bom, já é sabido que a pornografia e a masturbação ela tem efeitos drásticos na psique do homem. Isso vai gerar com que esse garoto ele perca digamos, o respeito pelas mulheres, obviamente, mas ele também vai ser um homem mais fraco,
ele vai ter uma tendência mais a preguiça, né? Não vai ter força, virilidade para enfrentar os desafios da vida. Ele vai ter uma visão extremamente errônea da sexualidade. E, consequentemente, esses garotos que foram afetados pela pornografia vão ser muito ressentidos pelo fato de não terem conseguido uma mulher. E isso também vai ter efeitos nefastos no futuro. Então você também tem aí toda uma estrutura familiar totalmente quebrada, destruída. Você não tem um pai presente, um pai que tem uma postura de autoridade que ensine o seu filho o que é certo e o que é errado, e a sua filha também. Ou tampouco mães que são exemplares, porque muitas das vezes as mães ensinam as filhas a serem mundanas. E é o que acontece. E toda essa estrutura perversa, maligna, moldada pelo maldito feminismo, é visto como algo normal, um avanço, uma evolução da sociedade que antes era patriarcal e machista. E bom, obviamente todos sabem que, eu passei pelo ensino fundamental, eu passei pelo ensino médio, pelo ensino técnico, eu cursei já 1 ano de engenharia, eu terminei a minha licenciatura, já estagiei em escolas, tenho amigos professores, já li livros sobre o assunto e sempre fui uma pessoa que observei comportamentos. E, acredito que eu tenho bagagem de vida suficiente para afirmar algo óbvio. Infelizmente, hoje as mulheres preferem os homens de má índole. As mulheres não querem saber de homens bonzinhos, de homens comuns, de homens piedosos. Elas querem homens que tenham dinheiro, homens que sejam famosos, que tenham status. E o garoto comum, ele não vai ter mulher. Ele não vai ter mulher. Ora, se o cara vê que ele sendo honrado, piedoso, ele não consegue mulher, e querendo ou não, hoje os homens têm uma carência extremamente grande por mulheres. Um dos efeitos também da pornografia é isso, é gerar uma carência afetiva extrema. E esses caras, o que eles vão fazer na maioria das vezes? Vão se corromper ainda mais. Isso é muito comum, por exemplo, em favelas. Você tem lá um garoto de 13 anos, 14 anos, 15 anos. Ele vê lá o traficante, né, conseguindo dinheiro, mulheres, sexo, fama, fazendo mal. E as mulheres retribuindo ele, né, dando o seu afeto e dando também o sexo para eles. Então o garoto vai falar, por que eu vou ser um homem bom? Eu vou ser bandido também. E aí você tem um ciclo que retroalimenta. Um alimenta o outro. Um alimenta a iniquidade do outro. E isso é um fato. Todo mundo aqui que passou aí por todo esse período escolar percebeu que garotas lá com 13, 14 anos de idade, 15, 16, estavam namorando com garotos com 4, 5, 6, 7 anos mais velhos, enquanto os garotos ficavam lá sonhando em dar um selinho, né, na garota. E muitos desses rapazes eram de boa índole, queriam realmente ter um namoro ali com a garota e queriam um bem dela, mas não conseguiam. Isso é fato. Bom, além disso, temos o fato do contexto econômico de hoje em dia. Hoje a gente vive numa sociedade liberal, onde o mercado de trabalho é regido pela economia, tanto vinda por parte, né, a força motriz que move o mercado de trabalho vem dos homens e das mulheres. E isso também complica ainda mais a educação da família, né, com os filhos. Porque, querendo ou não, depois ali com a Segunda Guerra Mundial, você tem uma quantidade muito grande de mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho, tirando as mulheres de casa, antes mães de família, né, donas de casa, agora inseridas em empresas. Consequentemente, a educação passa a ser terceirizada e as crianças crescem sendo educadas muito pessimamente. Então, a geração dos últimos 70 anos é das piores gerações que já tivemos. Porque, por exemplo, ali por volta da década de 50,
já depois da Segunda Guerra Mundial, teve um relaxamento muito forte dos homens. Né? Quando os homens terminaram ali, quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, os anos posteriores à guerra, os homens que viveram ali a guerra ficaram traumatizados, a tal ponto de que, quando eles tiveram seus filhos, eles não queriam de jeito nenhum que as crianças, né, que seus filhos, tivessem uma educação a saber, por exemplo, os males da vida. E isso relaxou a tal ponto que a geração posterior a essa fez com que os filhos fossem totalmente inseridos no mundo dos prazeres. E é o que vai acontecer justamente aí na década de 60 em diante. E aí cada geração foi piorando, piorando, piorando. E aí você já tem aí o feminismo incutido nisso tudo. E aí, para completar, teve a revolução sexual da década de 60. Você vai ter aí justamente também a pílula, né, anticoncepcional, que foi um dos grandes catalisadores aí do feminismo. Né? O feminismo não teria tido tanto poder quanto ele tem, ainda assim ele teria, se não tivesse também aí o surgimento dessa desgraça chamada pílula anticoncepcional. Então, essa condição hoje, essa configuração que, a meu ver, não tem como ser revogada atualmente, infelizmente, essa estrutura de multimilhões de mulheres inseridas no mercado de trabalho, é uma coisa que vai ficar aí em diante. Né? Você realmente não tem como você pegar mulheres que estão inseridas nas empresas e simplesmente falar para elas não trabalharem. Hoje a economia todinha é feita em base disso. Né? Inclusive isso prejudicou os homens. Prejudicou muitos homens, porque hoje muitos homens sofrem de desemprego. Hoje os salários estão mais baixos justamente pela quantidade de pessoas disponíveis para realizar uma determinada tarefa. Né? Então, realmente é um critério aí ser considerado. E por fim, podemos analisar o contexto jurídico. Ora, todo mundo aqui sabe que existe a tal da Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente injusta a sua aplicação. É uma lei que discrimina o homem, já coloca o homem por excelência em estado de potencial agressor da mulher. É uma lei que permite justamente, por si mesma, ela já é uma ocasião de pecado, porque essa lei ela vai acabar com que, por exemplo, uma mulher que acaba aqui tendo uma briga com o marido, né? Fique com raiva dele e às vezes, como ela tem um pecado original, ela possa ter o desejo de se vingar do marido. E aí vai ter uma lei que vai ferrar com o marido dela. E geralmente essa lei vai ferrar justamente os homens comuns, os homens bons, que às vezes perdem a cabeça, sim, fazem alguns equívocos, mas não são pessoas más. Enquanto o bandido mesmo, o homem perverso, ele vai lá e mata a mulher. E a Lei Maria da Penha não vai fazer nada com isso. Então essa lei ímpia, inconstitucional, que só protege as mulheres, só aumenta ainda mais o poder das mulheres sobre os homens. Então essa lei vai acabar com que os homens fiquem nos dedos. Se a mulher faz assim, no estalar de dedos, ela acaba com a vida de um homem. A mulher sempre vai ser preferida pelos juízes a ficar com a guarda das crianças. Hoje a gente sabe que o divórcio é uma realidade gigantesca na nossa sociedade. Desgraçadamente, mais da metade dos casamentos acabam em divórcio hoje em dia. O divórcio se tornou um verdadeiro investimento por parte de mulheres de má índole. E muitos homens sentem extremamente medo de entrarem numa relação séria, né, correta, né, de se casar. Né, e aqui eu digo, né, casar-se no religioso e no civil. Porque eles sabem que, poxa, essa mulher que eu tô me relacionando hoje, será que no futuro ela vai me ferrar? Então, eles pensam isso. Porque essa lei já realmente é uma lei que já é uma ocasião de pecado por si mesma. Ela é já uma tentação para a mulher acabar com a autoridade do marido. E diga-se de passagem, não só do marido, do namorado também. A Maria da Penha já se aplica para relacionamentos
que não sejam necessariamente entre homem e mulher casados. Então o que acontece? Isso acaba com que o homem às vezes perca a capacidade de ter contato com os filhos, que possa vir a ter com essa mulher. Ele tem que pagar uma pensão gigantesca, né, para a mulher, inclusive para continuar com essa festança, né? Porque geralmente muitas dessas mulheres que são mães solteiras acabam pegando, né, os filhos como meios de obter dinheiro para elas mesmas, não aplica nem nas próprias crianças. Enquanto isso está fornicando com outros homens. E obviamente que o marido, que foi muitas das vezes, esmagadora das vezes, foi traído pela própria mulher. Então hoje você também tem uma realidade de mulher que trai o marido e ainda assim pede divórcio e ferra com o cara duplamente. Aliás, triplamente, porque às vezes tem filho envolvido. Então você vai ter aí de novo uma estrutura familiar destruída por causa também do divórcio. E acaba que criando futuros feministas, né? Feministas. Homens fracos e rebeldes, sem educação paterna, sem educação materna corretas. E bom, sabendo disso, sabendo que boa parte das mulheres hoje em dia, porque todo mundo aqui sabe, nas redes sociais as mulheres estão seminuas. É uma hipersexualização total hoje em dia. Os homens ficam à flor da pele, eles saem nas ruas, as mulheres estão de microsaias, de decotes, sexo em tudo que é coisa, conteúdo na internet, conteúdo na televisão, conteúdo nos livros. Todos os locais têm sexualidade escancarada. Então ele é bombardeado o dia inteiro por sexualidade, por imagens eróticas. E esse rapaz é realmente uma vítima, muitas das vezes. E esses caras, quando estão a regime da sexualização, né, quando eles sofrem essa hipererotização, eles acabam que perdendo a produtividade no trabalho, na escola, na faculdade, porque o rapaz não vai conseguir sentar numa mesa, pensar no trabalho, resolver um problema, né, realizar uma prova, uma atividade bem, porque vai estar na cabeça entupido de sexo, de imagens pornográficas, de imagens sexuais, de mulheres que estão andando na rua, que estão na sala de aula, que estão na mesa do lado do trabalho, né? E, bom, vendo isso tudo, o homem não é valorizado, o homem não vale nada hoje em dia, é um ser desprezível. Os homens maus são retribuídos pelas mulheres. O homem pode ser ferrado a qualquer instante com Maria da Penha, divórcio, pensão. A maioria das mulheres não prestam para relacionamento sério. A maioria dos relacionamentos sérios, né, com um casamento, acabam em divórcio. E vendo toda essa estrutura degenerada, destruída, você vai ter aí uma reação por parte de um grupo seleto de homens. Esses são os MGTOW, né, os MGTOW, que nada mais é que uma reação por parte dos homens contra a sociedade ginocêntrica feminista e feminina, né, de hoje em dia. E nesse contexto, é uma reação legítima, porque contra todas essas coisas perversas que a gente vê hoje em dia, tem que ter uma reação. Agora o problema é como essa reação se direciona na atitude, no proceder destes homens que se consideram MGTOWs. Inclusive homens que se dizem cristãos MGTOWs. Bom, eu vou apontar aqui alguns perigos do MGTOW. Obviamente que aqui eu já estou de antemão dizendo que o ser MGTOW em si mesmo não é mal. O mal é justamente alguns pressupostos de certos MGTOWs, até porque o MGTOW não é um corpo doutrinal fechado. Você vai encontrar vários tipos de MGTOWs. Então, esse pessoal MGTOW é fortemente influenciado, por exemplo, aqui o pessoal do Brasil, né, principalmente, é influenciado
pela antiga, né, real, né, foi um movimento masculinista, digamos, que teve aqui no Brasil, né, muito incentivado pelos escritos de um pseudônimo chamado Nessahan Alita, que ensina, né, que mostra ali as relações entre homem e mulher de hoje em dia. Só que acontece, essa reação acaba que se tornando também um perigo se conduzida de maneira incorreta. Por exemplo, o MGTOW pode levar os homens a sentirem o desejo, por exemplo, o sentimento de misoginia. Porque você vendo só mulheres de má índole, né, você vendo perversão sexual, os homens do mal se dando bem, né, acaba que você vai desprezar, pode, né, vir a desprezar as mulheres. E isso, consequentemente, vai gerar na mentalidade das pessoas, desses MGTOWs, que praticamente, absolutamente, 100% das mulheres são, né, aquela palavra que eu não quero repetir aqui, né, não quero pronunciar, todas elas são de má conduta, são mulheres ímpias, né, todas, absolutamente todas, não existe mulher que presta. E aí você vai gerar essa visão da misoginia. E, consequentemente, você vai gerar também a visão de misotropia, né, misantropia, que é o ódio à humanidade. Você vai odiar o próximo. Porque você vai ver todos os políticos, você vai ver a sociedade, as mulheres e até mesmo os homens, todos privilegiando a mulher, enquanto destrói, acaba e ferra com os homens de bem. Isso pode vir a gerar um sentimento de ódio à humanidade, né, às pessoas em geral. E por ter a misoginia dentro de si, consequentemente, vai ver a mulher de uma forma a ser uma criatura bestial. Porque mesmo que esse cara que é misógino, que odeia a mulher, ele tem um desejo sexual dele. Então ele vai enxergar a mulher como um objeto sexual. Então muitas das vezes vai ser também utilizado meios malignos como a prostituição, né? Garotas de programa. Esses caras também podem vir a querer ter relacionamentos breves com mulheres, única e exclusivamente para sexo. E você aí cria uma atmosfera de pecados, né, da carne. E isso vai gerar, obviamente, o egoísmo, né, o egoísmo, porque a pessoa perde a confiança no próximo, ele perde o amor pelo próximo, e isso vai fazer com que ele tenha um sentimento individualista, a tal ponto que ele não quer ajudar ninguém, ele quer que todos se ferrem, dane-se a sociedade, né? Essa é a visão. E querendo ou não, todos esses problemas de ordem temporal e da carne vai fazer com que ele tenha ali a negação do sobrenatural. Ele vai realmente enxergar as coisas tudo por uma perspectiva carnal. Então ele vai às vezes perder a fé, a crença nos dogmas, as crenças nos valores perenes, nos princípios da religião. Ele vai ver que tudo isso não passa de um monte de historinhas e que na verdade realmente as mulheres e as pessoas são um bando de lixo, né? O problema é que muitas das vezes é que esses homens, né, os MGTOWs, eles, por exemplo, eles criticam, né, o comportamento feminino, mas muitas das vezes eles mesmos não são exemplos para ninguém, né? Então aí entra um fator da hipocrisia, né? Bom, quando que o MGTOW seria válido e lícito por parte de um homem, digamos, católico? Bom, se o homem, né, quer ser um MGTOW, ele tem que prevalecer nele o amor ao próximo, né? Ele tem que manter esse amor ao próximo. Ele não pode desprezar um homem ou uma mulher, né? Porque a mulher ela é uma sem vergonha, ou porque o homem é um mangina, né? Um adorador de mulher, um bobão, um idiota, né? Porque hoje em dia os homens inflam o ego das mulheres lá na estratosfera. Ele não pode ter ódio das pessoas.
ele tem que desejar o bem dessas pessoas, a conversão dessas pessoas. Se prevalecer isso, então seria válido e lícito. Outra coisa, ele tem que prevalecer os princípios morais e os princípios de honra, né? Ter o senso de honra. Os princípios que regem a sociedade corretamente. Ele tem que ser um homem de princípios corretos. Não é porque o outro faz o errado que eu tenho que fazer o mal. Não é porque o outro, né, vai fazer determinada coisa que eu vou fazer também. Então, se ele manter a honra, a postura, né, ainda que ele veja todos ao redor dele se corrompendo, então é válido e lícito ser um migdal. Outra coisa, se prevalece a castidade e a abstinência. Ora, se nós sabemos, nós católicos sabemos que sexo só pode ser realizado durante, né, o matrimônio, só dentro do matrimônio. Fora disso é pecado grave. Pecado grave. Pecou dessa forma, morreu, vai para o inferno. Ponto final. Isso significa que se ele vê que todas as mulheres ao redor dele não prestam para relacionamento, então ele deve viver a castidade e a abstinência. Se ele prevalece vivendo castamente, né, vivendo corretamente numa vida espiritual de oração, né, numa conduta casta, católica, mantendo a pureza, né, se desviando os olhares de mulheres mal vestidas, se desviando de pornografia e imagens eróticas, então o migdal é válido e legítimo. Outra coisa, o migdal é válido e legítimo quando ele visa o autodesenvolvimento do homem, o aprimoramento do homem. Ora, o homem foi feito para o movimento, nós somos a força motriz da sociedade. Então, quando ele se abstém de relacionamentos, quando ele se abstém de ficar buscando e pensando em mulheres, ele redireciona a força vital dele, né, a testosterona, né, como já alguns diriam, a virilidade dele se volta a produzir, seja por força braçal ou intelectual. E nós vemos isso justamente, por exemplo, com os homens do clero. Os grandes intelectuais da humanidade eram homens que, de certa forma, eram desapegados a mulheres. Porque aí eles conseguiam redirecionar essa força vital que tem no masculino para desenvolver algo. E isso é fato. Isso é fato. Então, quando o homem ele pensa em querer ser uma pessoa melhor, estudar, né, fazer cursos, melhorar a condição financeira, excelente, válido, legítimo. E por fim, e não menos importante, mais óbvio, é quando prevalece o desejo de santidade. Porque se o cara, ele sabe que se ele se casar com uma má mulher, ele vai se desviar, né, do caminho de virtude, então é melhor não se casar. E aqui eu digo para alguns acham que só existe duas vocações na vida, que é o homem se casar e o homem ser padre religioso. Isso é mentira. O homem pode ser um leigo celibatário, normalmente, isso não tem nada de errado, né? E até porque o estado de celibato, ele é um estado mais perfeito, né? A gente sabe disso. O celibato não é à toa que os próprios padres, os religiosos, são celibatários. Nosso Senhor Jesus Cristo era celibatário. Então é um estado, né, mais perfeito do que um homem que está, por exemplo, casado. Isso num aspecto metafísico, espiritual, né? Não significa que o homem que é religioso, né, celibatário, é superior ao que está casado. Não, não é isso. Bom, o migdal e suas implicações sociais têm benesses? Bom, tem, porque vai evitar a possibilidade de famílias desestruturadas. Ora, se a gente sabe que se um cara vai se casar com uma mulher, esses dois não se amam, e futuramente eles vão ter um filho e se divorciarem, você vai estar aí criando mais uma vez um círculo ali, né, um núcleo familiar que consequentemente
vai desabar, né, esse castelo da sociedade, porque a família é a célula-mãe da sociedade. A família é o núcleo que rege a sociedade. É a instituição primária. A gente sabe disso. Se você tem um conjunto de famílias desestruturadas, você vai ter uma nação desestruturada. Então, o cara, quando ele se abstém do relacionamento com uma mulher que ele sabe que pode vir a causar um divórcio, ele vai contribuir para evitar que exista esse tipo de família. Outra coisa, vai impedir a retroalimentação desse ciclo feminino. Por exemplo, hoje, desgraçadamente, né, os homens, mesmo quando as mulheres fazem os piores tipos de pecado, eles passam a mão na cabeça da mulher, aceitam a mulher de qualquer forma. Por exemplo, em outros tempos, uma mulher não virgem nunca conseguiria casamento. Não conseguiria. Ora, se a menina lá tem 15 anos de idade, 16 anos de idade, ela sabe que se ela fizer todas as iniquidades na juventude, e lá na frente, no futuro, ela ainda assim vai ser premiada com um bom homem que vai amar ela, vai cuidar dela, né? Vai proteger ela. É uma ocasião, uma tentação dela fazer o pecado hoje. Entende? Então, se os homens premiarem as mulheres ímpias, então você vai retroalimentar esse ciclo infinito de mulher jovem, iniquidade, sossego, casamento. É um ciclo que tem que ser interrompido. E tem que ter homens dispostos justamente a sacrificarem a própria vocação, digamos, né? Digamos, um homem que é mais inclinado ao matrimônio, fazer um sacrifício, né, para não correr o risco de ter uma relação com uma pessoa que talvez não seja ideal para ele, né, a correta para ele, que Deus deseja para ele. Outra coisa, vai forçar a alteração da estrutura social, das relações humanas. Porque no momento que as mulheres começarem a perceber que os homens estão, digamos, punindo, né, entre aspas, as mulheres de má conduta, elas vão repensar, né, as suas condutas e pensar duas vezes em fazer certas coisas. A saber, o fato de ser ímpia, né, de ser uma pessoa devassa. Então isso vai forçar, de certa forma, as mulheres a viverem de uma forma mais recatada, mais casta, né? Então você vai ter aí justamente um forte número de mulheres que se arrependem, graças a Deus, né? Se arrependem. E também de mulheres que já antes, né? Por exemplo, uma mulher jovem que, já sabendo dessas coisas, por orientação de outras mulheres que boas, acabam sendo protegidas desse sistema maligno. E ela, por sua vez, se guarda para um homem bom e piedoso que vai lá junto com ela caminhar para a santidade. E consequentemente vai gerar uma consciência melhor com relação aos homens. Porque hoje em dia realmente os homens são vistos como estupradores em potencial, como idiotas, como inúteis, como tarados, como desprezíveis, como mentirosos, pilantras, tudo que é tipo de coisa má, os homens são classificados hoje em dia. Às vezes pelos próprios homens. Então, o MGTOW, considerações finais aqui, como eu disse, o feminismo, hoje em dia, ele predomina a sociedade e realmente é muito difícil um homem não ser prejudicado por causa disso. Então o MGTOW acaba sendo uma resposta legítima, mas ao mesmo tempo é uma espada de dois gumes. E o homem ele tem que saber segurar essa espada, porque senão ele vai se furar. É isso aí, Deus lhe abençoe, salve Maria Santíssima.